Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento, irmãos, a abrir a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel, de capítulo 1. Glória a Deus. Ezequiel, e capítulo 1. Glória a Deus. Nessa noite eu já quero agradecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo por mais uma oportunidade, louvando sempre a Deus. Agradecer ao meu pastor Rangel, por mais uma vez nos confiar a oportunidade. O pastor não pôde estar presente hoje, por circunstâncias de trabalho, mas que Deus possa abençoar o nosso pastor. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo 1. Apenas um versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Glória a Deus. Até aqui. Me permita retroceder um pouquinho no tempo, criar um cenário profético para que eu possa profetizar na tua vida essa noite. Pois bem, é necessário entender que o nome Ezequiel significa a força de Deus, ou Deus fortalece no hebraico. E é necessário entender que Ezequiel passou por um momento muito complicado, não por ser profeta ou sacerdote, mas pelo fato de, nessa ocasião, Ezequiel, como o próprio versículo 1 vai descrever, ele está cativo junto com o povo de Judá na Babilônia. Ezequiel tinha muitos motivos para não profetizar, para não servir ao Senhor. Quem sabe Ezequiel poderia até achar que Deus havia abandonado o seu povo, mas em meio às dificuldades é que Ezequiel cresce. Em meio às circunstâncias, mesmo não sendo favoráveis, é que Ezequiel crescia a cada dia. E crescia porque, ao meu ver, ao meu entender, ele era íntimo de Deus, porque o próprio estava dizendo que estava à beira do rio Quebar, quando ele recebe da parte de Deus visões, e ele diz que os céus estavam abertos, e Deus começa a mostrar a ele algumas visões. Pois bem, então Ezequiel passou um momento muito complicado, muito difícil, quando ele, ainda muito novo, aos seus 22 anos de idade, foi levado cativo, quando o rei Nabucodonosor invadiu o território de Judá. Isso está descrito, irmãos, no livro de 2 Reis. Glória a Deus. Eu quero ler com você 2 Reis, para a gente compreender melhor, capítulo 24, a partir do versículo 14. 2 Reis 24, 14. Diz assim: E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste,
Matanias, e mudou o nome para Zedequias. Pois bem, então os babilônicos levaram o povo cativo, e foi nessa época que o profeta Ezequiel também foi levado cativo para a Babilônia. Então Ezequiel passou a maior parte da sua vida no cativeiro babilônico. Ainda que ele fosse profeta, ainda que ele fosse sacerdote, não era fácil passar tudo isso. Era uma humilhação para o seu povo, ainda mais sabendo que Deus havia prometido grandes coisas, ainda mais sabendo que o Deus de Israel não falhava e não falha, nós sabemos disso, mas tudo era um propósito de Deus. Afinal, tudo que Deus tinha que fazer, Deus iria fazer, para que se cumprisse tudo aquilo que Deus queria na vida deles. Pois bem, e Ezequiel está cativo, mas ele está tendo visões da parte de Deus. Glória a Deus. E o livro de Ezequiel, ainda que seja um pouco triste por descrever na sua maior parte o cativeiro babilônico, ele também traz esperança. Esperança de que Deus mudaria a situação do povo. Esperança de que em meio a dias difíceis, Deus iria mudar o cenário. De que Deus iria mudar o quadro. Mas Ezequiel continua acreditando. Ezequiel continua buscando em Deus. Porque sabia que somente segurando nas mãos de Deus, Ezequiel teria êxito. Glória a Deus. Pois bem, então o profeta está cativo em Babilônia. Mas ele está tendo visões da parte de Deus. E o que eu quero dizer aqui essa noite? Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis. A pandemia já dura muito tempo. Quem sabe já se dura aí quase um ano desde que começou. Não tem sido fácil para muitos. Quando a gente olha, os dias estão muito difíceis. Mas em meio a tudo isso, eu tenho uma palavra de conforto para você essa noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E Ele não falha. E estamos vivendo uma pandemia, é verdade. Mas em meio a tudo isso, Deus quer levantar profetas nessa geração. Não existe ocasião perfeita para Deus trabalhar, não. O Deus que eu conheço, Ele pode mudar o quadro da tua vida. Eu já disse isso aqui por muitas das vezes. Basta somente uma palavra de Deus a teu favor. E ela tem que se cumprir. Pois bem, então Deus quer levantar nessa geração profetas. Porque nós somos profetas de Deus. Estamos aqui como boca de Deus para anunciar a sua palavra, para fazer aquilo que Ele apraz. Glória a Deus. E ainda que os dias estejam difíceis, ainda que a circunstância não esteja a favor, eu quero te dizer essa noite, é noite de retroceder um pouquinho no tempo e olhar quantos benefícios o Senhor tem feito por cada um de nós. E agora eu te pergunto, o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Um dia o Senhor chegou para Isaías e disse: Isaías, a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E nesses últimos dias é com você que Deus conta. É com você que Deus conta para mudar a história da tua família, a história do teu bairro, a história da igreja. É com você, profeta de Deus. Quem sabe hoje você está desanimado, triste, devido às circunstâncias, às adversidades, mas o Deus que te escolheu, o Deus que não se esquece, o Deus que te guarda, o Deus que te livra, o Deus que te sustenta, é Ele que te escolheu. E quando Deus escolhe alguém, Ele não se engana. Deus não se escolhe alguém apenas por escolher, não. Quando Deus escolhe alguém, é porque Ele já viu que lá na frente nós vamos prevalecer. É isso mesmo. Ele viu que lá na frente nós vamos prevalecer. Não, não é o fim da igreja, não. Não pense assim. O Deus que te escolheu, Ele vai te dar, glória a Deus, ferramentas para mudar a tua história, para mudar o quadro, mas não desanime. Fique firme, persevere, para que assim como Ezequiel, nós também possamos ter visões da parte de Deus. Glória a Deus. Você é o Caleb de Deus.
Você é o valente de Deus. E é com você que Deus conta. É com você que Deus conta, irmãos. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E assim como Jeremias, Deus tem santificado a muitos em nosso meio. Deus tem contado com uma geração de profetas. Você é o Caleb de Deus. Não deixa as circunstâncias, as adversidades te abater, não. Você tem que ser íntimo de Deus, ser cheio da presença do Eterno. Glória a Deus. Eu quero ler mais umas referências aqui. Mateus capítulo 9, versículo 38. Mateus capítulo 9. Glória a Deus. Mateus 9, 38. Diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor está dizendo: ó, vamos rogar a Deus para que Ele mande ceifeiros, para que Ele mande profetas. É isso mesmo. Deus conta com você. Quem sabe você pode estar hoje no anonimato. Quem sabe você pode estar esquecido pelo homem, mas Deus não te escolheu. Deus tem olhado para cada um de nós, e no momento oportuno é com você que Deus conta, ceifeiro. É com você que Deus conta para fazer a diferença nessa geração. Glória a Deus. Atos de capítulo 13, versículo de número 2. Atos 13, versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus chamou a Barnabé, Deus chamou a Paulo, e Deus chamou a cada um de nós para sermos diferentes, para fazermos a diferença, para sermos a luz do mundo. É com você que Deus conta. Você é o profeta de Deus. E a circunstância não vai nos abater, não vai nos abalar, porque nós temos um Deus que é grande e Ele conta conosco. Quero ler mais uma referência em Atos mesmo, capítulo 20, versículo 38. Essas referências que eu estou lendo é para provar que Deus conta com você. É para provar que em meio a dias difíceis, Deus ainda escolhe pessoas. Deus ainda muda histórias. Glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio nome. Pois bem, então Deus tem confiado a sua igreja em nossas mãos, na mão dos pastores, nas mãos dos profetas, dos líderes que aqui passam. Então você é muito importante para Deus. Deus conta com você para mudar a história dessa geração. Eu digo sempre aqui, Deus não precisa de uma maioria infiel, não. Deus precisa de uma minoria, mas que seja fiel ao seu nome. Essa minoria que às vezes a sociedade não dá crédito, que a sociedade não acredita, que o mundo rejeita por ser amigo de Deus, mas é com vocês que Deus conta. É com nós, para mudar a história da nossa família, da nossa geração. Então vamos se manter firmes, como diz a Bíblia, inabaláveis, porque o nosso Deus não falha, não.
O nosso Deus não falha. Glória a Deus. O que eu acho interessante é que os livros da Bíblia, eles terminam com um ponto final. Os livros da Bíblia sempre tem um ponto final, com exceção do livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos, ele retrata a história da igreja. E a igreja ainda está aqui na terra. Então você pode ser responsável por escrever o próximo capítulo da igreja. Quem disse que não? Quem disse que é impossível? Você pode sim escrever o próximo capítulo da igreja. Você pode ser uma referência em nosso meio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ponto das pessoas olharem e ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus se refletir em você. Porque na verdade, tudo isso que eu estou dizendo aqui, é que Deus essa noite só tem um objetivo: que a glória dele permaneça em sua vida, que a glória dele resplandeça em você. É isso que Deus quer essa noite. Eu vou trazer aqui 2 exemplos para que a gente possa compreender melhor. Glória a Deus. Na Florença, na Itália, um homem por nome Jerônimo Savonarola, que foi o precursor da grande reforma antes de Martinho Lutero, e ele era padre, mas um dia ele sentiu o arder do Espírito Santo em seu coração. Ardeu tanto que ele começa a ler as Escrituras, ele começa a se apaixonar, e Jerônimo Savonarola começa a se encher da presença de Deus. Então ele abandona a vocação de ser padre e vai ser um grande precursor. Ele foi responsável por trazer um avivamento em Florença, né? Naquela época as pessoas começaram a ler os seus sermões e serem impactadas pela presença de Deus, pela glória de Deus na vida dele. E as pessoas começaram a trazer para a praça pública em Florença essas máscaras carnavalescas, começaram a trazer também livros obscuros, livros que faziam com que as pessoas caíssem em decadência espiritual, livros que não agradavam a Deus, e começaram a erguer na praça pública. E a história diz que esses livros chegaram a quase 20 metros de altura. Queimaram os livros na praça. Houve um avivamento naquele lugar por causa de um homem. Glória a Deus. Mas as autoridades não ficaram muito contentes. O Papa não ficou contente. E o Papa mandou queimar Jerônimo Savonarola na praça pública. Tarsis, ele morreu? Morreu. Mas o importante ou interessante é que queimaram a carne do profeta. Mataram o profeta, mas ninguém jamais vai conseguir apagar as verdades que Jerônimo Savonarola deixou no coração das pessoas, e que ainda nos dias de hoje arde o coração dos leitores que leem os seus sermões. Pois bem, um homem também conhecido por Jonathan Edwards, na grande Inglaterra. Ele era filho de pastor e, glória a Deus, o seu pai pastoreou a igreja por 6 décadas, quase 60 anos, muito tempo. A sua mãe também era filha de um pastor, e o pai da mãe dele também pastoreou a igreja por mais de 50 anos, né? E Jonathan Edwards ficou conhecido no mundo por pregar um sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esses sermões, ainda em nossos dias, rasga a nossa alma de alegria por ver a manifestação do poder de Deus. E quando Jonathan Edwards começava a pregar na igreja, nessa ocasião do sermão, a história diz que as pessoas começaram a segurar as colunas da igreja, começou a segurar nos bancos, e pediam a ele para parar o sermão, porque imaginavam estar caindo dentro de um abismo. Pois bem, o que muitos não sabem é que antes de pregar o sermão, Jonathan Edwards se prendeu no quarto por 3 dias e 3 noites. Não comera e nem bebera.
até o dia de ministrar o seu sermão. E Deus fez grandes coisas. É tanto que até em nossos dias, os seus sermões ainda, glória a Deus, ecoam na humanidade. Jonathan Edwards também orava em média 13 horas por dia, além de ler a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Esses homens marcaram a história da sua geração. E nós também podemos mudar a história da nossa geração. É por isso que Deus conta com cada um de nós. É por isso que Deus escolheu a cada um de nós para sermos o profeta dele nesse tempo. Para sermos boca de Deus. Para trazer uma palavra de conforto. Uma palavra de ânimo. Você pode ser usado onde você está. No celular, por telefone, por mensagem. Seja canal de Deus, bênção de Deus. Porque Deus conta com você. Deus conta com você para mudar a história dessa geração. Pois bem, a mensagem de Deus hoje, essa noite, é para que realmente a gente possa buscar mais a sua presença. A gente possa se envolver mais. Talvez você não goste do que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que falar. Eu sei que está em meio à pandemia, a gente tem que se cuidar, tomar as medidas preventivas, né? Mas há muito tempo tem irmãos que não vêm mais na igreja, né? Irmãos, se brincar, vai fazer 1 ano que não pisa os pés na igreja. Tudo bem, eu entendo, mas em meio a tudo isso, mesmo em casa, a vontade de Deus é que você seja cheio da presença de Deus. Você não precisa estar no templo, né, para ser cheio. Não é isso. É claro que em casa você tem a sua vida de devoção, né, seu relacionamento com Deus. Aqui é o momento de cultuar junto com os irmãos, mas em meio a esse cenário, ainda de dificuldade, ainda que você esteja em casa nesse momento, Deus quer te dar visões. Deus quer se manifestar em nosso meio. Glória a Deus. Com que base eu digo isto? Em Atos capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Atos 2, a partir do versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a vontade de Deus é derramar sobre a igreja visões. A vontade de Deus é que a igreja seja cheia, é que a igreja tenha relacionamento com Deus. A pandemia está aí, tem pessoas que estão trabalhando em casa, né? Então a gente tem que buscar a presença de Deus, né? Nesses dias as pessoas estão tendo mais tempo, né, livres. Então é um momento de se encher mais da presença de Deus, para que a gente, quando retornar, nós possamos retornar mais fortes, vitoriosos, felizes com o que Deus tem feito em nosso meio. Pois bem, 1 Coríntios 9,16 tem um versículo que eu gosto muito. Inclusive esse versículo é a palavra-chave do canal que eu tenho no YouTube, né, do Ministério Tassos Andrade. Então esse versículo ele fala muito forte comigo, que é 1 Coríntios 9,16, que ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É nossa obrigação anunciar o evangelho. É nossa obrigação anunciar as maravilhas de Deus. Glória a Deus. O tempo já foi embora, irmãos, né? Tinha muita coisa para falar. Pois bem, mas que assim como Ezequiel, que estava cativo
em Babilônia, né? E ele teve visões da parte de Deus, independente da circunstância, do quadro que você se encontra essa noite. Eu quero te dizer com toda a convicção que o Espírito de Deus, ele quer se revelar para você. Que o Espírito de Deus quer ser íntimo de você. Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer ser o centro das nossas vidas. A vontade de Deus para com Israel era tabernacular, era ser o centro de Israel, mas nem sempre foi assim. Glória a Deus. Mas que nessa noite o Senhor continue te abençoando, né? Que você possa ser alcançado pela graça de Deus, que você possa ser cheio da presença de Deus, né? Que você seja uma inspiração para a sua família, para os amigos, né? Para as pessoas que estão à sua volta, né? Mas não perca nunca a esperança, o foco de que Deus vai mudar o cenário, de que Deus vai mudar o quadro e de que Deus vai vir ao nosso favor. Amém? Nessa noite, gente.